Capítulo 2º. Da governança da política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Artigo 3º. A política será gerida e implementada pela Rede de Priorização do Primeiro Grau, constituída por representantes de todos os tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Compete à presidência do CNJ, em conjunto com a Corregedoria Nacional de Justiça, e a Comissão Permanente de Estatística, Gestão Estratégica e Orçamento, coordenar as atividades da Rede de Priorização do Primeiro Grau. Parágrafo 2º. Os tribunais serão representados na Rede de Priorização do Primeiro Grau por um magistrado membro do Comitê Gestor Regional dias após a publicação desta resolução. Parágrafo 3º. A Rede de Priorização do Primeiro Grau atuará em permanente interação com a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, instituída pela Portaria CNJ número UM38 de 23 de agosto de 2013. Artigo 4º. Os tribunais devem constituir comitê gestor regional para gestão e implementação da política no âmbito de sua atuação, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras necessárias ao cumprimento dos seus objetivos. Inciso 1º. Fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações vinculados à política. Inciso 2º. Atuar na interlocução com o CNJ, a Rede de Priorização do Primeiro Grau, e as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados. Inciso 3º. Interagir permanentemente com o representante do tribunal na Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, e com a comissão ou unidade responsável pela execução do plano estratégico. Inciso 4º. Promover reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos trabalhos. Inciso 5º. Monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados. Artigo 5º. O Comitê Gestor Regional será composto por ato do tribunal correspondente, devendo contar, no mínimo, com: Inciso 1º. 4 magistrados, sendo um indicado pelo tribunal respectivo, um escolhido pelo tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados, e 2 magistrados de primeiro grau eleitos por votação direta entre os seus pares, da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição. Inciso 2º. 4 servidores, sendo um indicado pelo tribunal respectivo, um servidor escolhido pelo tribunal a partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados, e 2 servidores eleitos por votação direta entre os seus pares, a partir de lista de inscrição. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor Regional será coordenado por um magistrado, não vinculado a órgão diretivo do tribunal, eleito por seus próprios integrantes. Parágrafo 2º. Será indicado um suplente para cada membro do Comitê Gestor Regional. Parágrafo 3º. Na composição do Comitê Gestor Regional deverá, sempre que possível, ser observada a paridade entre magistrados, não podendo haver superioridade numérica de juízes do segundo grau com relação aos do primeiro. Parágrafo 4º. O mandato de todos os membros do Comitê Gestor Regional será de 2 anos, sendo possível uma recondução. Parágrafo 5º. Os mandatos na condição de suplente não impedirão a nomeação para exercício de titularidade do cargo. Parágrafo 6º. Os tribunais adotarão as medidas necessárias para proporcionar aos membros do Comitê Gestor Regional condições adequadas ao desempenho de suas atribuições, facultada a designação de equipe de apoio a essas suas atividades, mas nunca em prejuízo das tarefas inerentes a essas suas funções. Parágrafo 7º. Os tribunais devem assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas respectivas associações, sem direito a voto. Parágrafo 8º.
Na Justiça Eleitoral, caso nas listas de inscritos para magistrados e para servidores não haja interessados suficientes para a ocupação das vagas de membro e suplente, caberá aos tribunais indicar os membros do comitê e os suplentes para completar a sua composição. Artigo 5º. O calendário de reuniões do Comitê Gestor Regional deverá ser fixado na primeira reunião de sua composição, podendo ser alterado pela deliberação da maioria de seus integrantes, e será publicado no sítio eletrônico do Tribunal. Parágrafo 1º. Os comitês gestores regionais deverão se reunir, no mínimo, com periodicidade trimestral, cabendo ao coordenador a divulgação prévia da pauta de discussão e deliberação aos demais integrantes, e no sítio eletrônico do Tribunal, para conhecimento de todos os interessados. Parágrafo 2º. Os integrantes do Comitê Gestor Regional poderão propor ao coordenador os temas para discussão nas reuniões. Parágrafo 3º. As reuniões serão secretariadas por um dos integrantes do comitê, a quem competirá a lavratura da ata contendo a síntese das discussões e deliberações. Parágrafo 4º. As deliberações do comitê serão publicadas no sítio eletrônico do Tribunal para conhecimento dos interessados e comunicadas por via eletrônica aos magistrados e servidores. Artigo 5º. O Manual de Orientações sobre o Funcionamento e a Atuação dos Comitês Regionais passa a integrar a Resolução CNJ nº UM 94/2014. Artigo 6º. O Conselho Nacional de Justiça promoverá a instituição de Fórum Permanente de Diálogo Interinstitucional voltado ao cumprimento dos objetivos da política, com a participação de instituições públicas e privadas ligadas ao sistema de justiça, inclusive grandes litigantes. Parágrafo único. Os tribunais deverão instituir fóruns análogos no seu âmbito de atuação, facultada a realização de audiências públicas para discutir problemas locais, coletar propostas e tornar participativa a construção e a implementação da política. Artigo 7º. A fim de garantir a concretização dos seus objetivos, deverão ser destinados recursos orçamentários para o desenvolvimento de programas, projetos e ações vinculados à política. Parágrafo único. Os recursos orçamentários de que trata o caput devem ser identificados na proposta orçamentária do Tribunal. Capítulo 3º. Das disposições finais. Artigo 8º. Os tribunais deverão, no prazo de 120 dias, encaminhar ao CNJ plano de ação com vistas ao alcance dos objetivos da política no seu âmbito interno, observadas as linhas de atuação definidas. Artigo 9º. O CNJ e os tribunais poderão instituir formas de reconhecimento, valorização ou premiação de boas práticas, projetos inovadores e participação destacada de magistrados e servidores no desenvolvimento da política. Artigo 10. As atividades previstas nesta resolução não prejudicam a continuidade de outras em andamento nos tribunais, com os mesmos propósitos. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.